Para você que acha que é muito difícil conseguir atingir 847 pontos em matemática somente por meio de exercícios, talvez você não entenda que esse é o caminho mais rápido. Talvez você não perceba ainda que a gente está bem próximo da prova do Enem e realmente não vai dar para você ficar perdendo tempo com a teoria. Existem já estratégias bem antigas que fazem com que os alunos aprendam só por meio de exercícios. E eu aqui estou propondo essa estratégia. O cronograma, para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem, vai se encontrar aqui na descrição do vídeo. Tá? Mas é importante que você aprenda e entenda cada etapa que eu vou falar aqui no vídeo, para que você dê a devida importância ao cronograma e para que você seja capaz de fazer um cronograma mais específico para você, que seja mais flexível. Tudo bem? Marlos Menezes por aqui, e hoje eu quero falar de um assunto fundamental para você que quer atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem precisar se preocupar com a teoria. Esse assunto é o cronograma, tão falado cronograma, e eu quero falar com você hoje o porquê desse cronograma ser tão importante, por que você tem que dar ênfase ao cronograma e como o cronograma pode te ajudar a atingir os 847 pontos em matemática, tá bom? Olha só, primeiro, o que o cronograma faz? O cronograma ele mostra para você o seu dia a dia, o que você tem que fazer, o seu passo a passo. Então, olha só, se você está meio perdidão lá, você não sabe o que você vai fazer naquela semana ou uma determinada semana, se aproximando da prova do Enem, e está se aproximando da prova do Enem, o que você tem que fazer? Você precisa de um cronograma. Porque o cronograma ele vai fazer exatamente isso. Você vai estruturar todo o seu estudo até a data da prova do Enem. Isso é algo que te ajuda demais emocionalmente. Isso por si só já é um fator que te ajuda a reduzir a ansiedade. O que vem a ser a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que a antecipação de um futuro. Um futuro que você não sabe como vai ser. E por isso você acha que não tem o menor controle sobre ele. Isso gera em você um sentimento chamado de ansiedade, tá? Se você volta lá no passado e você percebe que teve coisas que você deveria ter feito e não fez, isso pode te gerar um sentimento chamado culpa. E é exatamente por isso que é importante que você se mantenha no presente. No presente estão as coisas que você tem o maior controle, são as coisas que você tem a maior gerência. No presente, é o presente, por meio do presente você tem o poder de mudar o seu futuro. Isso se você focar nas coisas que você realmente pode mudar. E o cronograma ele faz exatamente isso para você. Ele já estrutura para você tudo aquilo que está ao seu alcance, tudo aquilo que você pode tocar, tudo aquilo que você pode modificar, tá? E, logicamente, se você vai trabalhar na matemática de uma forma a minimizar a sua teoria, se você é uma das pessoas que quer atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria, sem precisar ficar se embolando com a teoria, aqui é o melhor lugar. Por quê? Com o cronograma, você vai saber quais exercícios você vai poder fazer para conseguir atingir os 847 pontos em matemática, isso semana a semana. Tudo bem? Agora, olha só. O que mais eu poderia dizer sobre o cronograma? O cronograma, ele é pessoal. Por mais que eu vá dar para você aqui um cronograma estruturado de como você deve agir, faltando cerca de 2 meses até a prova do Enem, esse cronograma, ele é algo pessoal. E eu vou te dizer por quê. Porque a forma como você vai estruturar ele depende, varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que vão começar em um nível, tem pessoas que vão começar em um outro nível. É exatamente por isso que eu aconselho que você faça um cronograma de acordo com as suas necessidades. Se alguém der um cronograma para você, como eu proponho colocar um cronograma aqui para você, que você flexibilize ele. O cronograma ele não tem que ser um carrasco para você, tá? Ele tem que ser algo flexível. Ele tem que se adaptar a você e não você se adaptar a ele, certo? Agora, olha só. A gente tem que pensar o seguinte. Como eu falei que eu vou apresentar um cronograma para você, faltando cerca de 2 meses até a prova do Enem,
que você tem que fazer? Você tem que aprender a priorizar o que é mais importante. Logicamente que existe um conjunto de assuntos, de conteúdos que mais caem na prova do Enem. Só que você não pode ir com muita sede ao pote e tentar atacá-los de cara. Porque para esses conteúdos que mais caem, existe uma base anterior. Cada um desses conteúdos exige uma base anterior. Ou seja, conteúdos que você já tem que dominar para você entender aqueles conteúdos que você vai atacar. Então, exatamente por isso, eu aconselho a você começar pelos conteúdos mais básicos. Independente. Isso se você já não domina esses conteúdos, tá? Se você já os dominar, tudo bem, você pode ir para um nível acima. E a forma que você vai saber, como é que você vai saber se você realmente domina aquele conteúdo ou não? Por meio dos simulados, primeiro ponto, por meio dos simulados, ou então, logicamente, por meio do seu dia a dia. Você estudando, se você já tiver uma estrutura de exercícios, começando do mais fácil até o mais difícil, você começa pelos exercícios mais fáceis, daqueles conteúdos que você acha que domina, tenta fazer algumas questões, se você percebe que está se saindo bem nessas questões, então aí sim você já pode mudar de nível, tudo bem? Então vamos lá. Uma coisa também importante sobre o cronograma é o seguinte, o Enem está se aproximando, tá aí. Você não quer deixar que a ansiedade te domine. A ansiedade não pode te dominar, porque a ansiedade é um dos fatores que vai te travar, que não vai permitir com que você avance. Então, uma das coisas que você tem que entender é o seguinte, você tem que ter paciência. Você tem que ser uma pessoa confiante, mas também paciente. Não adianta acreditar que você vai pegar os exercícios lá, você está se propondo a atingir 847 pontos em matemática no Enem, que não é nenhuma marca fácil. E, além disso, sem se preocupar com a teoria, ou seja, você vai começar direto com os exercícios. E você vai começar lá no nível bem básico. Não adianta imaginar que você vai começar, só pelo fato de você estar começando pelos exercícios mais fáceis, você vai começar rachando aquilo ali tudo e resolvendo tudo facilmente, conseguindo avançar bem rapidamente. Não é assim. O início é mais difícil. Ainda mais se propondo a estudar por meio de exercícios, coisa que você não faz na escola. Na escola tem todo um processo lá que eles começam a jogar uma quantidade significativa de teoria, depois começam com exercícios para você treinar. O que eu estou propondo é diferente, você já começar com exercícios do Enem e se abraçar com esses exercícios, que já vai te dar uma bagagem de interpretação bem maior e ao mesmo tempo vai começar a te ensinar toda a teoria que tem ali por trás. Então tudo isso junto vai fazer com que você se prepare para o Enem de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite. Você tem que primeiro pegar exercícios prontos, com esses exercícios que já foram resolvidos, você vai ter que entender esses exercícios resolvidos, depois você vai ter que tentar fazer sozinho. Você talvez não consiga fazer sozinho de primeira, mesmo tendo entendido tudo. Então você vai ter que tentar fazer ele mais de uma vez sozinho. E aí sim você vai avançar. Então olha só, o início é mais difícil. Você tem um carro, a primeira marcha é a que exige mais do motor, exige mais força, mais torque do motor. As marchas seguintes exigem menos torque, menos força do motor. Mesma coisa é quando você vai andar de bicicleta. Para você tirar a bicicleta do lugar, exige uma força maior. Depois, a bicicleta já tem uma determinada velocidade, e logicamente se você estiver num plano, você não vai precisar de tanta força como se fosse para tirar ela do lugar. Tá? Nos exercícios é assim, você começa com dificuldade e depois você vai vendo que o seu cérebro ele não aprende linearmente. O seu cérebro tem uma capacidade de coletar informações de diferentes lugares, de pegar todas as suas experiências, e eu digo essas experiências nas questões mesmo. Seu cérebro vai ligando essas experiências, ligando essas informações e te colocando mais preparado a cada questão que você faz. Mesmo que você não perceba isso de cara, em nível inconsciente você está se tornando cada vez melhor. Então dê chance à sua capacidade, acredite em si mesmo, tenha paciência e prossiga, tá bom? Agora olha só, o seu cérebro, se ele não aprende linearmente, você pode achar que está estagnado durante um bom tempo ali. Você pode achar que está paradão lá, sem aprender nada, sem evoluir. E de uma hora para outra, simplesmente o seu cérebro apresenta um salto. É interessante o seguinte, que você
mesmo que bem próximo até a prova do Enem, você não esteja vendo nada, é importante, vendo nada que eu digo assim, vendo nenhuma evolução clara sua, é importante que você prossiga. É importante que você acredite até o último momento. Porque comigo, eu sempre percebi que eu crescia durante as provas. Muitas pessoas eu via que diminuía durante as provas, tinha dificuldade, elas tinham um determinado rendimento nos simulados e na prova elas não conseguiam corresponder àquele rendimento no simulado. Eu era o contrário. Nas provas que eu tinha que fazer, nas provas oficiais, meus desempenhos eram maiores do que nos simulados. Por quê? Porque eu acreditava até o final. Eu já contei a história várias vezes que eu zerei um simulado, faltando apenas 4 meses para a minha prova de vestibular final. Que no caso era o IME, uma prova toda discursiva, considerada uma das provas mais difíceis da América Latina, e eu acreditei até o final e fui aprovado. E muitas pessoas que estavam mais bem classificadas do que eu no pré-vestibular nem conseguiram ser aprovadas. Então, olha só, acredite até o final, porque esse salto de aprendizado do seu cérebro, ele pode acontecer justamente no dia da prova. Olha só que incrível. Justamente no dia da prova você vai perceber que o seu cérebro teve um aprendizado fantástico. Ou seja, durante todo esse teu tempo de preparação, estava tudo sendo armazenado em nível inconsciente. E ele esperou para colocar tudo para fora no dia da prova do Enem. Então, continue estudando, persista. Tudo bem? Olha só. Agora eu queria falar um pouquinho sobre revisão. A revisão, ela é essencial, tá? Só que a matemática, ela tem como é que eu posso dizer? Uma forma, um modus operandi, uma forma de se estudar diferentemente de algumas ciências da natureza, umas ciências humanas, né? Como, por exemplo, geografia e história. E biologia também, por exemplo, que é uma ciência da natureza. Essas matérias, elas não têm uma interdependência de conteúdos tão grande como a matemática, como a física e como a química. Mas a matemática tem uma interdependência entre conteúdos muito grande, principalmente os conteúdos básicos. Os conteúdos mais básicos, que é onde estão os maiores pontos na prova do Enem, eles aparecem em quase todas as questões. Em quase todas as questões. Então, como a gente está há pouco tempo da prova do Enem, talvez não dê tempo de você fazer, como é que eu posso dizer, separar um tempo para a revisão. Essa revisão, ela também seria feita por meio de questões. Só que, pelo fato de não estar tendo revisão, não significa que na matemática você não as está fazendo. Você já está naturalmente, ao fazer exercício, fazendo revisões. Você estuda porcentagem, você já está revisando frações. Você estuda matemática financeira, você está naturalmente revisando porcentagem e revisando frações. Você estuda estatística, você está revisando números decimais, frações e por aí vai. Então, a matemática, existe uma interdependência, existe uma ligação muito grande entre todos os conteúdos. E essa ligação faz com que você precise revisar de uma forma diferente. Você não precisa revisar de uma forma tão sistemática, digamos assim, tão forte como você precisa revisar história, geografia, biologia, tá bom? Naturalmente, fazendo questões, isso já vai ser possível, tá? E isso graças a essa interdependência gigantesca que existe entre os conteúdos da matemática. Isso é excepcional. Ótimo. Agora, olha só. A gente já viu tudo isso, tá? A gente já viu, só recapitulando o que a gente falou até agora, a gente já viu que o cronograma é algo pessoal, né? E em pouco tempo você vai ter que dar uma maior prioridade, você vai ter que priorizar o que é mais importante. Você tem que ser flexível, assim como o seu cronograma também tem que ser flexível, você também tem que ser flexível, um se ajustando ao outro, né? Mas mais o cronograma se ajustando você do que você se ajustando a ele, né? Porque não adianta dizer também que o cronograma é 100% flexível e aí você muda ele a qualquer hora e aí simplesmente você vai acabar não estudando. Não, você colocou no cronograma ali, você tem que se esforçar para que aquilo dê certo. Mas a cada semana você pode dar uma ajustada nele. Porque pode ser que você tenha feito um cronograma rígido demais, então você tem que flexibilizar ele um pouco aqui para você fazer coisas pessoais suas também. Então é isso. Mais um detalhe que a gente já falou hoje nosso cérebro não aprende linearmente, ele aprende, você por mais
que ele não aprenda linearmente, que você ache conscientemente que você está parado, inconscientemente seu cérebro não para de trabalhar. Falamos também das revisões, que por pouco tempo talvez não dê tempo de você se dedicar especificamente para a revisão, mas a cada exercício que você faz, você já está revisando por causa da interdependência grande que existe entre os conteúdos da matemática, né? Por exemplo, aprender a contar. Você aprende a contar ou a multiplicar, ou a multiplicação ou a soma, elas estão presentes em quase todas as questões do Enem. Então, isso é só um exemplo bem básico para você entender que a matemática básica está presente em quase todas as questões do Enem, e na matemática básica que você encontra a maior quantidade de pontos que você vai obter em toda a prova da matemática. Beleza, agora eu quero falar sobre os simulados. Quero falar sobre os simulados. Os simulados, eles têm um papel fundamental para você que quer atingir os 847 pontos de matemática sem precisar se preocupar com a teoria. Por quê? Qual a importância dos simulados? Primeiro, os simulados, eles, como o próprio nome já diz, eles vão simular uma condição que você vai encontrar na prova do Enem. Então, como eu já falei diversas vezes, é importante que você faça um simulado completo com todas as outras matérias que você vai encontrar no dia, né? No caso da prova de matemática, você faça com todas as ciências da natureza e as outras provas que vão naturalmente cair nesse dia. Que você faça esse simulado sem consulta, sem calculadora, né? Porque para você entender a sua real situação por meio dos simulados. Agora, existem outras questões em relação ao simulado. A cada simulado que você faz, logicamente que você está fazendo uma revisão geral. Porque no seu dia a dia, você vai estudando lá no seu cronograma, você vai colocar blocos de conteúdos. Ou seja, na semana tal eu vou estudar conteúdo tal, nessa semana tal, nesse dia tal, eu vou estudar esse tipo de conteúdo e por aí vai. Tudo bem. Agora, no simulado, você vai encontrar questões com conteúdos variados. Então, principalmente nessa reta final, é importante que você dê ênfase a esses simulados e às suas correções. Por quê? No simulado, você vai ter a oportunidade de entrar em contato com todo o tipo de questão, inclusive com as questões que você nem resolveu priorizar, ou seja, que nem estariam no cronograma. Então, nessa reta final, por exemplo, se você não for estudar logaritmo, se você não estudar análise combinatória, o seu simulado vão ter esses conteúdos lá. Então, vai ser a oportunidade de você ter algum contato com esses conteúdos. Tudo bem? E é importante que você tenha contato com esses conteúdos. É importante que você vá atrás da resolução desses conteúdos, dessas questões, né, que tragam esses conteúdos, para que você entenda o máximo e o melhor possível. Tá? Nas correções dos simulados, é importante que você entenda até o máximo que você puder. Você tem que entender o máximo que você puder. Por quê? Porque o simulado, ele não foi estruturado para que você realmente aprenda um determinado conteúdo. Isso você vai aprender no seu dia a dia. Mas, pela proximidade da prova e pela priorização de conteúdos, é importante que você dê uma maior ênfase a essas correções de simulados, tentando entender principalmente as questões que trazem esses assuntos que você não vai estudar no seu dia a dia. E assim você vai conseguir ver um maior conjunto de questões e aí sim se aproximar dos 847 pontos em matemática do Enem, isso tudo somente por meio de exercícios, ou seja, sem precisar se preocupar com a teoria. Mesmo que você não veja nenhum resultado, não veja nada, que você acredite que você está numa areia movediça, num lamaçal, mesmo assim, continue. Continue, porque de uma hora para outra os resultados vão aparecer. De uma hora para outra, se você persistir, se você continuar, um trabalho gradual e contínuo, você vai começar a ver resultados de uma maneira incrível e aí ninguém mais, nada mais vai poder te segurar rumo aos 847 pontos em matemática do Enem. Tudo bem? Agora, vamos lá. Por mais que a gente fale de cronograma aqui, né? A gente está falando de cronograma e eu já falei aqui de flexibilização. Eu quero te perguntar, de qual nível você está partindo? Tá? Na verdade, você tem que fazer essa pergunta a si mesmo. Porque é lógico que o cronograma feito por uma pessoa que está partindo do zero e o cronograma feito por uma pessoa que já tem alguma base em matemática, que acha que não está partindo do zero, são cronogramas completamente diferentes.
Então, para alguém que não está partindo do zero, de repente, essa pessoa que não está partindo do zero, ela pode começar, ela pode se permitir ver conteúdos que ela não veria se ela estivesse partindo do zero. Por exemplo, essa pessoa que não está partindo do zero, se ela já tiver uma boa base em matemática, ela pode ver sim logaritmo, ela pode ver sim análise combinatória, e aí ver outras funções trigonométricas, dentre outras, para ir se preparar e conseguir atingir com mais facilidade os 847 pontos de matemática no Enem. Isso eu estou falando, mas eu também acredito para a pessoa que está partindo do zero, eu acredito que essa pessoa também possa conseguir os 847 pontos. Tem que acreditar em si mesmo, acreditar que realmente dá tempo, acreditar que realmente vai conseguir. Agora, como é que você vai saber de que ponto você vai partir? Olha só, primeiro você tem que estruturar os conteúdos. A organização é primordial para você conseguir os 847 pontos em matemática. E você tem que fazer essa organização por conteúdo e por questão. Os conteúdos mais básicos primeiro e os mais complexos por último. Segundo, as questões dentro de cada um desses conteúdos, da mais fácil até a mais difícil. Com esse nível de organização, você começa a fazer primeiro as questões dos conteúdos mais básicos. E aí, se você estiver se saindo bem, logicamente você pode avançar de nível. E você vai avançar mais rapidamente. E aí vai chegar num determinado conteúdo, quando você vai pegar as questões mais fáceis, você vai perceber, opa, não estou conseguindo mais desenvolver, não estou conseguindo fazer nada. Então é desse conteúdo que você tem que partir. Tá? Isso se você já estruturou do conteúdo mais básico até o mais avançado. Isso eu vou dar uma palhinha aqui para vocês ainda hoje, quando eu for falar sobre o cronograma. Um cronograma que eu preparei aqui para vocês, tá? Mas não é só assim, como eu já falei hoje, o seu desempenho nos simulados fala muito. Se você estiver percebendo que determinados conteúdos nos simulados você está errando muito mais do que os outros, você parte daquele conteúdo ali. Você sabe que aquele conteúdo não pode ficar fora da gama de conteúdos que você vai ter que abordar até o dia da prova do Enem. Tudo bem? Agora, é interessante que você não minta para si mesmo, né? Os simulados, eles têm que ser simulados, como eu já falei em outros vídeos, né? É importante que você faça um simulado por semana. Então, esses simulados, eles têm que ser feitos da melhor maneira possível, sem calculadora e sem consulta. Assim, você vai ter uma real convicção do que você sabe e do que você não sabe, para que você comece do estudo da melhor maneira possível. Agora, independentemente do nível que você esteja partindo, a ordem desses conteúdos, elas têm que ser mantidas, tá? Por quê? Começar primeiro por aritmética é importante para que você tenha toda aquela base de matemática que vai te preparar antes de você entrar em razão e proporção, antes de você entrar em regra de 3, antes de você entrar em porcentagem, antes de você entrar em matemática financeira. Você tem que ter uma base de matemática. Então, a ordem dos conteúdos você tem que manter. Não adianta você, eu sou muito ruim em matemática financeira. Sou muito ruim. Aí você começa o seu estudo por matemática financeira. Mas você não sabe nada de frações. Então, se você partir o seu estudo, começando a fazer exercícios do Enem de matemática financeira, você vai começar a tomar um monte de pancada. Isso vai te deixar mais desmotivado. Você vai tender a travar, porque você acha que não está conseguindo, está patinando demais. Não. Você tem que começar lá de trás. Ah, mas eu vou perder muito tempo, não vai dar tempo de ver tudo. Calma, meu amigo, o que eu falei? O seu cérebro, ele não aprende linearmente. Você vai começar a perceber que o seu cérebro está aprendendo cada vez mais rápido. E melhor do que isso ainda, você vai ter os simulados, onde você vai ter contato em conteúdos diversos. Ou seja, o simulado, de uma maneira geral também, ele faz... Só o simples fato de deixar em contato com diferentes conteúdos ainda que você nem estudou, ele faz o seu cérebro trabalhar de uma maneira diferente. Ele faz o seu cérebro perceber assim, da seguinte forma: opa, esse cara está me mandando essa prova para fazer, ou seja, eu tenho que ser bem melhor para conseguir deixar ele no nível de fazer isso daqui. Para deixar ele no nível de conseguir um bom desempenho no simulado. E é isso que você quer. Você quer um bom desempenho no simulado. Mais que isso, você quer 847 pontos em matemática no Enem. Olha só, eu fico falando dessa questão de 847 pontos em matemática, mas os 847 pontos é o que vai te dar acesso ao seu sonho. Seu sonho de trabalhar no que você gosta, de ajudar pessoas, de ser reconhecido, de ter sucesso e de fazer tudo isso sendo reconhecido, ganhando dinheiro, sendo bem remunerado.
Então, todo esse sofrimento desse estudo, agora, ele vai ser recompensado e muito bem recompensado depois. Por isso, vale o esforço agora. Vale o esforço para você atingir esse seu sonho. Tá? Os 847 é só a ponta do iceberg. Porque depois que você atingir tudo isso, 847 pontos em matemática no Enem, vai ser só um passo que você vai dar para você conseguir dinheiro, sucesso, realização profissional, ajudar inúmeras pessoas e ainda fazendo o que você gosta. Tudo bem? Agora, então, como eu falei, se você começar do nível um pouco mais avançado, então você vai poder ver, sim, logaritmo, análise combinatória, funções trigonométricas, dentre outros assuntos que também caem no Enem, para que você consiga se sentir mais confortável até os 847 pontos em matemática no Enem. Tudo bem? Agora, olha só. Eu já tendo falado tudo isso, agora eu quero dar a palhinha do cronograma. Eu fiz um cronograma aqui, um cronograma para quem está começando praticamente do zero, né? E tem aproximadamente 2 meses para se preparar até a prova do Enem. Então vamos ver como é que ficou esse cronograma que eu separei aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Começando no dia 27 de setembro. Então a primeira semana vai de 27 de setembro até 2 de outubro. 2 de outubro é um sábado, tá? Nesse sábado seria bom que você fizesse um simulado e descansasse no domingo. Então, todas as semanas que eu colocar aqui, elas vão ter 6 dias, tá? Então, você estudaria em 5 dias os conteúdos que eu estou falando aqui. O último dia da semana que aparece ali, geralmente é um sábado, é a semana que você vai fazer o simulado. Beleza? Então, vamos lá. Você vai estudar primeiro a aritmética, tá? Aritmética, e junto com a aritmética, você já vai pegar um assunto desconexo. Você vai pegar já geometria plana, você vai dar um salto. Você vai sempre estudar mais de um conteúdo na mesma semana. Por quê? Qual é o objetivo disso? Já também, de certa forma, para te preparar para o que você vai encontrar no dia da prova do Enem. No dia da prova do Enem vão ser várias questões de vários conteúdos vindo para você aleatoriamente. Então, olha só. Na hora de você se preparar, o fato de você estudar 2 conteúdos, além de dizer para o teu cérebro, quer dizer, tentar falar para o teu cérebro que você está avançando um pouco mais rápido, você não está tocando sempre na mesma nota, ela tem também o intuito de fazer com que você veja assuntos diferentes. Mais do que isso também, o seu cérebro ele não gosta muito de monotonia. Então, você dando para ele mais de um conteúdo por semana, faz com que você varie os assuntos. Isso faz com que o seu cérebro esteja mais focado durante a sua preparação. Então vamos lá. Na primeira semana, você vai estudar aritmética, né? Vai estudar triângulos, né? Congruência e semelhança de triângulos, área e perímetro das figuras planas. É isso que você vai estudar. Só que como é que você vai estudar cada um desses assuntos? Cada um desses conteúdos? É assim, ó. Você vai começar pelas questões fáceis de cada um deles. Então, as questões fáceis de aritmética. Depois, as questões fáceis de congruência e semelhança de triângulos. E depois, as questões fáceis de perímetro de figuras planas. Você vai começar assim. Depois, você vai para as médias e depois para as difíceis de cada um desses temas. É assim que você vai estudar na primeira semana. Lembrando que aritmética, todos esses assuntos são os assuntos que mais caem no Enem. Aritmética não é o assunto que mais cai no Enem. O conteúdo que mais cai no Enem é razão e proporção. Só que você não começa por ele, você começa por aritmética. Porque se você começar por razão e proporção e por porcentagem, que são os campeões do que mais cai no Enem, você vai entrar nesses conteúdos e não vai entender nada. Você vai ficar patinando ali, ó. Você vai ter a sensação real de que não está indo para frente. Vai demorar muito mais tempo para entender esses conteúdos. Você não vai sair do lugar, vai se sentir frustrado, é capaz de você travar, o seu nível de ansiedade vai aumentar, dentre outros fatores negativos que nem eu, nem você queremos que aconteça. Beleza? Ótimo. Na segunda semana, de 4 a 9 de outubro, o que você vai estudar? Você vai continuar com aritmética e você vai para área e perímetro de figuras planas. Teoricamente, congruência e semelhança de triângulos. São pouquíssimas questões no Enem que caíram sobre esse tema, né, que você pode resolver exclusivamente com semelhança, congruência e semelhança de triângulo. Existem mais questões que você pode resolver. Na verdade, uma questão no Enem você pode resolver de diversas formas. Mas
triângulo, congruência e semelhança, como a gente está estudando por meio de exercícios, você vai dar menos ênfase a ela e você vai dar mais ênfase à área e perímetro de figuras planas, tá? Aí entra na terceira semana, 11 a 16 de outubro, o que você vai ver? Você vai continuar com a área e perímetro de figuras planas, ou seja, a aritmética você já deu conta. E não se preocupe com isso, mas eu não tenho que revisar. Não, a aritmética ela vai estar presente na maior parte das questões daqui para frente. Uma quantidade absurda de questões, você vai ver coisas de aritmética ali que você reviu na primeira semana e você vai ter que ficar vendo, revendo e revendo para fazer as questões. A própria questão que você está fazendo vai te pedir isso, então nem se preocupe, tá bom? Beleza, então na terceira semana, somente a área e perímetro de figuras planas. Aí você fala, pô Marlos, mas você não falou que seria ideal eu manter mais de um conteúdo? Sim, e você nessa terceira semana, você vai entrar com mais 3 conteúdos lá, razão e proporção, circunferência e círculo e unidade de medida. Então na terceira semana você vai estudar razão e proporção, circunferência e círculo e também unidade de medida. Ou seja, circunferência e círculo, área e perímetro de figuras planas, eles são subconteúdos de geometria plana, que também é um dos assuntos que mais cai no Enem, e você já vai estar atuando nele ali nessa terceira semana. Partindo então para a quarta semana, 18 a 23 de outubro, o que você vai ver? Vai continuar agora com unidades de medida. Unidades de medida, deixa eu só dar uma palhinha aqui, é um assunto de extrema importância para o Enem. Você tem que aprender a fazer conversões de unidades. E outra coisa que eu te falo, tem muitos escorregões, muita pegadinha, vou chamar de pegadinha aqui, tá? Que o Enem ele gosta muito de misturar unidades de medida durante as questões. Ou seja, ele te pede, lá no comando da questão, uma determinada variável, ele te pede algo para você calcular numa determinada unidade de medida e no meio da questão ele te manda uma confusão de unidade de medida. Então, é importante que você, primeiro, esteja atento para todas as unidades de medida, para não cair nessas pegadinhas. Segundo, que você saiba muito trabalhar com elas, que você consiga converter com facilidade, para que você também não fique à mercê disso, né? Imagine só você não conseguir ir bem numa determinada questão, porque você simplesmente não conseguiu converter a unidade. Péssima ideia, beleza? Então, por isso que a gente vai dar uma ênfase a essas questõezinhas aí também. Beleza. Aí, ainda na quarta semana, olha só, regra de 3, porcentagem e equações do primeiro grau. Tudo isso na quarta semana, vendo mais de um conteúdo, tá? Para quebrar aquela monotonia do cérebro, que o cérebro não fica monótono vendo um único conteúdo. E, além disso, para te preparar também para como vão vir as questões durante o Enem. Vai ser uma mistureba de conteúdo durante o Enem, você tem que estar preparado para isso, tá? E lembrando, você vai fazer, dentro de cada uma dessas semanas, você vai fazer primeiro todas as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Pô, Marlos, está muito difícil, eu não consigo mais fazer nenhuma difícil, não consegui fazer as médias, está muito complicado. Mas se você já garantir as fáceis, é nas questões mais fáceis que está a maior pontuação do Enem. Tudo bem? O fato de estar mais difícil, lógico, quanto mais você vai se aprofundando no conteúdo, né, as questões vão ficando mais difíceis. Na verdade, você vai se aprofundar no conteúdo por meio das questões, e não o contrário. Tudo isso, todas essas semanas aqui, são só questões, nada de ver teoria. Você vai direto mergulhar nas questões do Enem. Tudo bem? Nosso estudo é baseado em questões. E aí, você mergulhando nessas questões, você sentindo o nível de dificuldade aumentando, você não pode desistir. Você tem que persistir. Tem que continuar tentando entender mesmo aquelas questões mais difíceis. Mas saiba você que a maior parte da pontuação está na mais fácil. Estão nas questões mais fáceis. Tudo bem. Beleza. E aí? Quinta semana, 25 a 30 de outubro. O que você vai fazer? Equações do primeiro grau. De novo, equações e funções do segundo grau, você avança mais um pouco, interpretação de gráficos e funções, tá? Então, você vai se especializando cada vez mais, é isso que você vai trabalhar nessa função, nessa semana, na quinta semana. Lembrando que interpretação de gráficos e funções também é um assunto que cai demais, cai muito, tá?
E são questões relativamente fáceis. São questões que vão te ganhar, geralmente são fáceis, são mais fáceis. E vão te dar fazer com que a sua nota se eleve muito em matemática. Nosso objetivo aqui está escrito aqui, ó, atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Então vamos lá. Sexta semana, dias 1 a 6 de novembro, está chegando a data da prova. O que você vai fazer? Interpretação de gráficos e funções de novo. Sétima semana, 8 a 13 de novembro. O que você vai fazer agora? Vai entrar estatística, né? Eu separei em questões que só trazem só médias e questões de estatística de uma maneira geral. Então vamos lá. Vai na sétima semana, estatística e também ver as médias. Né? Tudo bem. Nessa semana 7 você só vai ver um único assunto, que é estatística. Talvez você fique chateado comigo que eu digo que o seu cérebro, que o nosso cérebro não gosta de monotonia. Vamos dar um pouco de monotonia para ele só nessa sétima semana aí. Sem problema. Mas mesmo assim vão ser dois assuntos diferentes. Quer dizer, tudo dentro do mesmo assunto que é a estatística, né? Mas eu separei a estatística em dois blocos diferentes. Na sexta semana também, você pode ver ali, ó, interpretação de gráficos e funções. Só vai ficar ele na sexta semana, devido à grande quantidade de questões. Mas deixa eu te falar. Ao interpretar gráficos, você vai ver diversos tipos de gráficos ali. Então, olha só. Isso também é uma forma de você quebrar, porque não vai ser um assunto único, você vai interpretar gráficos diferentes. Tudo bem que é um único conteúdo, eu poderia dizer assim, mas o seu cérebro ele não vai ficar tão na monotonia assim, porque vão ser diferentes tipos de gráficos, tá? Semana número 8, 15 a 20 de novembro. O que a gente vai ver? Probabilidade, 15 a 20 de novembro, e também vai ser só isso. Por quê? Porque a gente já vai estar bem próximo da semana da nossa prova de matemática no Enem, né? A prova do Enem, ela é no dia 21, primeiro dia do Enem 2021, vai ser no dia 21 de novembro e no dia 28, o segundo dia da prova. Então, nessa última semana, que vai ter aqui que a gente vai ver, semana 9, que na verdade é a última semana, aí você vai tirar dúvidas específicas, são assuntos específicos daquilo que você teve mais dificuldade ou daquilo que você acha que tem que dar uma ênfase maior, por isso que é bem pessoal, que você tem que ver nessa última semana, que é a semana 9. Tudo bem? E aí a gente termina o nosso cronograma, assim. A gente termina o nosso cronograma. E ótimo, porque você fazendo tudo isso, você vai estar preparado. Você pode perceber que devido ao tempo curto, primeiro, não foi necessário, se você começa do zero, você não vai conseguir ver todo o conteúdo. Tá? Ali é o conteúdo para maximizar a sua pontuação no Enem. Primeiro ponto é esse. Mas, durante os simulados, que você deveria fazer todo sábado, é a sua possibilidade de ter contato com todo o conteúdo do Enem. E também, você pode ver que nesse cronograma não abri espaço para revisão, espaço próprio para você revisar, com questões próprias. Mas isso não tem problema devido à grande interdependência que há entre os conteúdos da matemática. Você naturalmente vai rever vários conceitos ao estudar, naturalmente, tá? Principalmente na matemática básica. Talvez você me diga assim, ó, eu tenho pouco tempo para estudar, vai ser meio difícil para mim, o cronograma não é adequado a mim, que meu dia é muito turbulento. Deixa eu te falar. Eu acredito que 2 horas por dia para você se dedicar à matemática, eu acho que você ainda consegue. Eu não sei qual é o seu dia a dia, não sei se você trabalha, se você estuda ou o que você faz, mas 2 horas não é muito para você conseguir ao longo de um dia. E com 2 horas, ou cerca também de 12 questões por dia, eu acho bastante factível você fazer até a prova do Enem. Lembre, mais uma vez eu quero falar para você que, por mais difícil que possa ser agora, eu quero que você sempre mantenha em mente o seu sonho. O sonho de você cursar algo que você sempre quis, que você gostou. O sonho de você poder ajudar inúmeras pessoas ao longo desse processo, seu processo de desenvolvimento. Depois que você passar na faculdade, depois que você terminar tudo isso, você vai poder trabalhar naquilo que você gosta, ajudando pessoas, sendo reconhecido, ganhando dinheiro com o que você gosta. Então, tudo isso que você está fazendo agora, esse esforço, ele vai ser recompensado e muito bem recompensado. Então, essas 2 horas, 2 horas diárias, eu acho que é legal, eu acho que você consegue, independentemente de onde você, do nível que você está, tá? E do nível de dificuldade que você tem que enfrentar no seu dia a dia. Se você puder estudar mais que isso, ótimo.
São 2 horas, isso vai dar em torno de 12 questões, tá? 12 questões por dia, eu acredito que seja legal para você fazer. Você primeiro veja, se você tiver muita dificuldade naquela questão, você veja como se faz aquela questão, tenta reproduzir. Se 12 questões ficar demais para você, tente fazer pelo menos umas 7 questõezinhas para você ir avançando, mas sempre desse jeito que eu falei, começando primeiro pelas fáceis, dos conteúdos daquele dia ou daquela semana, depois indo para as médias e, por último, para as difíceis. Tudo bem? Para você que acha que é muito difícil conseguir atingir 847 pontos em matemática somente por meio de exercícios, talvez você não entenda que esse é o caminho mais rápido. Talvez você não perceba ainda que a gente está bem próximo da prova do Enem, e realmente não vai dar para você ficar perdendo tempo com a teoria. Existem já estratégias bem antigas que fazem com que os alunos aprendam só por meio de exercícios. E eu aqui estou propondo essa estratégia, para você pegar a prova do Enem, quer dizer, questões que já caíram no Enem. Por que isso? Porque isso já vai te colocar em contato com os padrões do Enem. Existem questões repetidas do Enem. Você já pode dar um salto bem à frente se você já começar com questões do Enem. O que você precisa fazer para começar dessa forma é se organizar. Começar com as questões mais fáceis primeiro. Tudo bem? Então, é isso. É assim que eu acredito que você tem que se preparar. Então, sobre isso de cronograma, era esse o recado que eu gostaria de dar hoje para você. Espero ter ajudado, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga atingir os 847 pontos em matemática, sem precisar se preocupar com a teoria. E o cronograma, como eu já falei desde o início, é uma peça fundamental, principalmente no que diz respeito à questão emocional, para que você não fique ansioso demais com o que vai acontecer. Com o cronograma, de certa forma, você percebe que as coisas estão sob seu controle e que ainda dá tempo para você conseguir os 847 pontos em matemática. Dá tempo ainda para você atingir os 847 pontos em matemática, independentemente de qual seja o seu nível agora. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários. Se isso te ajudar, ou esse vídeo você achar que pode ajudar alguém que você conheça, por favor, compartilhe com ele. Vai ser um prazer poder ajudar o maior número de pessoas possível. Então, um grande abraço a todos e continue estudando. É isso, vamos que vamos. Rumo aos 847 pontos em matemática no Enem. Um abraço. Tchau.